Você gostaria que seus dados fossem usados por outras pessoas de forma indevida? Provavelmente não. Por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi criada em 2018. Esta lei foi inspirada na Lei Europeia de Proteção de Dados e levou o Brasil a figurar dentro do cenário internacional de proteção de dados. Neste vídeo, veremos uma introdução à nova Lei Geral de Proteção de Dados e como ela se aplica a clínicas odontológicas. A ideia básica da lei pode ser resumida da seguinte forma: os dados pessoais, como o próprio nome já diz, pertencem às pessoas e, por esta razão, não podem ser tratados indiscriminadamente por quem utiliza esses dados, sejam os utilizadores pessoas físicas ou empresas. Para a utilização destes dados, um terceiro precisará do consentimento do titular de dados. Em especial a área da saúde, que é o nosso foco neste vídeo, possui situações previstas na lei para utilizar os dados sem a necessidade de consentimento. A intenção da lei não é impedir o uso dos dados pessoais, mas sim permitir que eles sejam usados de forma prudente e sem abusos. Portanto, podemos dizer que seu principal objetivo é tornar transparente a utilização dos dados pessoais pelas empresas. Evitar a comercialização ilegal e trazer consciência no uso adequado dos dados são objetivos da lei. Uma pergunta importante é a seguinte: mas a quem se aplica esta lei? A lei se aplica para todos que utilizam dados com uma finalidade econômica, sejam pequenas ou grandes empresas e pessoas físicas. Antes, a mentalidade era coletar os dados e depois ver o que seria feito com eles. Hoje deve haver uma justificativa para cada dado pessoal recebido. Os dados recebidos devem ser adequados para a finalidade. Caso seu paciente seja menor de idade, os dados dele somente poderão ser tratados com o consentimento de um de seus pais ou responsável legal. É importante dizer que a lei não trata apenas de dados digitais, mas de dados físicos também. Para o entendimento dos princípios da lei, é importante conhecermos a definição de alguns conceitos importantes envolvidos com ela. O titular de dados é a pessoa física a quem os dados pessoais se referem. Os dados pessoais são qualquer informação relacionada a uma pessoa que a identifica ou que permite identificá-la. O controlador é quem tem o controle das decisões e define de que forma o tratamento de dados deve ser feito. No caso de uma clínica, seria a própria clínica. É quem, inclusive, responde perante a lei por infrações. Alguns dados são tão importantes por fazerem parte de uma esfera central de informações pessoais e privacidade do ser humano que a lei conferiu um tratamento mais rigoroso. São os chamados dados pessoais sensíveis. Informações referentes à saúde são considerados dados sensíveis, assim como, por exemplo, origem racial, opinião política, convicção religiosa, dentre outros. Concluímos, então, que a clínica odontológica lida com os dados pessoais e com dados sensíveis dos pacientes, já que laudos com exames trazem informações que devem ter um grau de atenção maior. Falarei agora um pouco sobre os direitos do titular de dados. Com a lei, busca-se passar o controle da utilização dos dados pessoais ao seu proprietário, à própria pessoa ou titular de dados, e busca-se evitar a exposição das pessoas ao vazamento de dados. Quando não mais necessário, caso seja vontade do titular de dados, a informação deve ser descartada. Portanto, a lei traz poder para o titular de dados. Em linhas gerais, o titular de dados tem direito a saber onde os dados são utilizados e com quem serão compartilhados, a retificar as informações se elas estiverem incorretas e a pedir para que parem de ser utilizados. Antes de coletar os dados, deve-se pensar, conforme foi citado anteriormente, na razão de sua coleta e na minimização dos dados coletados, qual segurança utilizar para o armazenamento e até quando armazenar. Em suma, a lei baseia-se no princípio da boa-fé no tratamento de dados. Deve existir um uso adequado dos dados do titular de dados e deve existir segurança no armazenamento destas informações. Em situações em que o controlador dos dados tem uma obrigação legal no exercício das suas funções, não é necessário o consentimento do titular dos dados. A clínica, portanto,
não necessita de um consentimento para armazenar as informações e exames dos pacientes, pois existe uma lei que obriga a fazer isto. Com a lei, é necessário um controle maior sobre os colaboradores que acessam dados dos pacientes, sendo necessário que você limite o acesso apenas a quem tem uma justificativa para acessá-los. E quais os riscos do não cumprimento da Lei de Proteção de Dados? O risco que mais chama a atenção de quem não cumpre a lei é a possibilidade de receber multas pesadíssimas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei prevê multa de até 2% do faturamento da empresa. Há outros riscos mais evidentes, como, por exemplo, a possibilidade de sofrer processos judiciais dos clientes da empresa. A ocorrência de vazamento de dados obrigará a empresa a adotar uma atitude para conter o dano, o que pode significar um custo muito maior do que a prevenção do mesmo. O EasyWork conta com ferramentas importantes para adequação à Lei de Proteção de Dados. No próximo vídeo, veremos 10 passos para adequação à nova lei e veremos como o EasyWork pode participar desse processo.